um determinado lugar, procura por um homem chamado Saulo de Tarso, porque ele teve uma visão, e nesta visão entrava um homem chamado Ananias, e restaurou a vista dele, e disse a ele o que ele deveria fazer. Ananias deu uma desculpa para lá, uma desculpa para cá. Deus disse: vai, porque este foi eu que escolhi, e escolhi para que ele me represente junto aos gentios, junto aos reis, junto aos nobres, junto ao povo de Israel, e ele vai saber quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Bom, Deus sempre nos chama. Todo mundo comigo? Todo mundo aqui? Deus sempre nos chama. Deus sempre nos chama. Deus começou o seu chamado por Adão. Deus disse: Adão. Aí Adão estava escondido. Deus disse: por que escondeste? Ele disse: porque eu ouvi a tua voz e escondi, porque estava nu. Eu me escondi. Deus já tinha se encontrado várias vezes com Adão e ele sempre ouvia. Mas agora Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu. Esse chamado é muito importante a gente perceber. Porque quantas pessoas estão sendo chamadas por Deus, mas estão se escondendo. Adão se escondeu. A resposta de Adão para Deus foi: eu me escondi. E tem gente que Deus está chamando, mas ele está se escondendo. E se escondendo por quê? Se escondendo porque tem um pecado que não deixa ele aparecer, que não deixa ele se colocar à disposição ou ela. Adão tinha pecado contra Deus. Quem te mostrou que estava nu? Porventura comeste da árvore que eu te disse que não comeste? Porventura desobedeceu a minha palavra? Chamado de Deus, resposta do homem: eu ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. É importante, amados, nós pensarmos nisso. Por que Deus chama alguns e eles se escondem? O que está por trás do esconder? É importante pensar nisso. O segundo chamado de Deus foi para Caim. Pelo menos alguns que eu selecionei. Claro que teve muitos que eu não vou mencionar aqui. Mas o chamado de Deus para Caim. Deus diz: Caim, onde está o teu irmão? Caim diz: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Porventura tenho eu alguma responsabilidade com ele? Então a resposta de Caim foi: eu não tenho nada a ver com o meu irmão. Eu não sou o guardador dele. Quantas pessoas têm visto os irmãos morrerem, e quando a gente fala: cadê fulano? Ah, agora eu vou ter que ficar botando no colo, vou ter que ficar levando, vou ter que... Não é verdade? Quantos? Então o que é que Deus nos chama? Deus nos chama para termos responsabilidade com os nossos irmãos. E como disse a ela, que ser batista independente é agregar pessoas que não são irmãos de sangue para se tornar parte da família batista independente. Memória boa, sei que todo mundo quer ter uma memória assim. Então preste bem atenção. É importante você pensar nisso. É importante. São os nossos irmãos. E muitos de vocês largaram o ministério, eu creio que temporariamente, porque enfrentaram batalha. Enfrentaram batalha, mas tinham irmãos que Deus perguntava a cada dia: onde está fulano de tal? E você dizia: Senhor, ele está passando por essa e por aquela situação, tenha misericórdia dela. Você não respondeu igual Caim. Mas quantos estão respondendo igual Caim? Esse é um chamado importante. Outro chamado foi o chamado de Noé. Enquanto que Adão foi chamado para se apresentar diante de Deus, Caim foi chamado para dar conta do seu irmão, Noé foi chamado para construir e realizar um plano de Deus, um sonho de Deus. Amém? Quantos de nós somos chamados
para realizar determinado plano que Deus colocou na nossa mente, no nosso coração. Para realizar determinado projeto específico, sabendo que é um projeto de Deus, que não é seu, que você não vai lucrar nada pessoalmente com aquilo, a não ser a glória que Deus tem preparado para você. Quantos de nós temos sido chamados para construir? Quantos de nós temos sido chamados para realizar? Quantos têm se negado? Noé topou o desafio. Mas eu quero chamar a atenção para uma realidade. O projeto que Deus deu a Noé é o mesmo que Ele tem dado a muitos de nós. Não é um projeto para uma semana, não é um projeto para um mês. Quem sabe seja um projeto para 120 anos. Pense nisso, porque Deus tem nos chamado para realizar. Esse é um chamado importante. Há um outro chamado ainda bastante interessante, que é o chamado de Abraão. Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. É interessante que Deus disse a ele também: tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Deus tem chamado muitos de nós, não apenas para liderar um grupo, mas para formar uma nação de pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma língua, dentro do reino de Deus e dentro da vontade de Deus, que é levar o Evangelho a toda criatura. Deus tem te chamado, às vezes, para você chegar no interior do estado e começar com uma pessoa, com duas pessoas, e de repente você formar uma nação dentro daquele lugar. Deus tem te chamado para um país, como chamou Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Quantas pessoas não saíram ainda, receberam o chamado de Deus, mas não saiu ainda, por uma única razão: não tem coragem de deixar a parentela, não tem coragem de deixar os seus, não tem coragem de dizer tchau mãe, tchau pai, tchau meus irmãos, porque eu estou indo para um lugar agora para levar o Evangelho. Abraão obedeceu ao Evangelho. A resposta de Abraão para Deus foi que ele iria, e ele foi. É importante nós pensarmos também no chamado de Abraão. Nós temos ainda o chamado de Moisés. Deus encontra com Moisés e diz: Moisés, tira. Olha Deus falando com Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. A resposta de Moisés a Deus, depois do chamado: eu não tenho nem habilidade, nem condições. O homem sempre tem respostas assim. Mas todos nós conhecemos o que Deus fez para convencer Moisés que se Ele está chamando, Ele garante a vitória. Amém. Quantos de nós temos sido chamados para algo maior? Para algo maior, se contentou apenas como discipulador, como líder de célula, disse: não, daqui eu não vou mais para lugar nenhum, eu estou pastoreando as ovelhas de Jetro, está ótimo, está bacana aqui, tem uma mulher, 2 filhos, daqui eu não saio. Deus está chamando para algo maior, mas a pessoa está dizendo: eu não tenho condições, eu não posso ir mais longe, não posso aspirar uma posição tão alta, não posso aspirar a ser um missionário, quem sabe o presidente da convenção, eu não posso aspirar a ser um supervisor, quem sabe um pastor de congregação, porque não acredita no seu potencial, que Deus tem chamado dizendo: sou eu quem capacito, mas a pessoa não crê, e por isso continua ali, naquela visão bem pequenininha e às vezes até infeliz, porque não conseguiu fazer o que Moisés fez. Mas é interessante o chamado de Josué, porque Moisés foi chamado para libertar um povo que estava cativo. Nós temos sido chamados para libertar os que estão cativos na mão do diabo. Você vê que todos os chamados de Deus têm muito a ver com todos nós que somos chamados. Mas Josué foi chamado para dar continuidade, conforme o que a Viviane falou. Foi chamado para dar continuidade. Foi chamado para dar prosseguimento à obra. Não é reconstruir algo novo, não, mas é dar prosseguimento.
Mas só deu certo porque Josué, ele andou com Moisés. Então ele conhecia a obra, ele sabia como era, ele conhecia o projeto, ele conhecia todas as leis, então ele podia dar continuidade. Diferente de você ir para um outro lugar sem conhecer o pastor, sem conhecer a liderança dele, sem conhecer o que ele plantou, a visão que ele colocou, e chegar a você com uma outra visão que não tem nada a ver. Você não vai conseguir dar continuidade. Você simplesmente vai desmanchar tudo para fazer de novo. E o chamado de Deus para Josué foi: eis que Moisés, o meu servo, é morto. É morto. Isso é muito importante, porque o que deveria fazer com que nós, auxiliares, não é? Nunca aspirássemos tomar o lugar do outro, mas esperar o tempo de Deus, mas desejar estarmos juntos até que a morte nos separe. Eu recebi uma mensagem há poucos dias, não sei de quem, eu não me lembro agora, porque foram muitas mensagens nesse final de ano, mas eu não quero pecar aqui citando o nome, mas dizia assim na mensagem: estaremos juntos até que a morte nos separe. Talvez de algum de vocês aqui, se referindo ao ministério, se referindo à obra. Se foi algum de vocês, pode se manifestar, não tem problema nenhum, né? Mas se referindo à obra, juntos, nós vamos caminhar juntos até que a morte nos separe. Ou seja, esperar o tempo de Deus, nada de passar a rasteira no outro, nada de querer derrubar o outro, mas esperar a voz de Deus dizer: eis que fulano de tal, meu servo, é morto, portanto levanta-te e passa esse Jordão. Amém? Levanta-te e conquista o que ele viu, mas não pôde conquistar. E a obra de Deus, enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter que estar pensando assim. Mas eu quero destacar ainda um outro chamado, o chamado de... meu Deus, filho de Ana, me lembra aí, Samuel. O chamado de Samuel, brincadeira, não esquecer de Samuel. O chamado de Samuel. Samuel estava ali, ele foi entregue pela mãe, pela vontade da mãe, para servir ao Senhor. Deus se agrada quando a mãe coloca o filho à disposição dele. É bom que vocês lembrem disso. Deus se agrada quando a mãe coloca o filho à disposição dele. É teu, Senhor. Faça com ele o que tu queres, não o que eu quero. Usa ele como tu queres. Não é eu que vou usar, não. É tu que vai usar. Faça dele. Deus se agrada. E Deus disse para Samuel 3 vezes: Samuel, 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 né? E ele foi lá, o profeta dizia: fala, estou aqui. Mas o profeta entendeu, disse: não. É Deus que está falando com ele. Volta, meu filho. E quando ele te chamar novamente, tu diz para ele. Vocês se lembram o que ele disse? Não, eis-me aqui, ele sempre dizia: fala que o teu servo ouve. Quando Deus falar contigo novamente, tu diz para ele: fala que o teu servo ouve. E foi isso que Samuel fez. Aí vem um recado de Deus para Samuel, que vocês já conhecem muito bem. Deus orienta Samuel, explica o que vai acontecer com o profeta, conta o que ele está fazendo e diz: então você vai substituí-lo. E todos nós conhecemos quem foi Samuel. Aquele menino que nem existia. Foi um pedido de uma mãe, se transformou num homem que ungiu o primeiro rei, o homem que ungiu o segundo rei, um homem que foi profeta, que foi sacerdote, não é? Que foi um bocado de juiz, que foi um bocado de coisa. Esse Samuel que nem existia, o apelo de uma mãe. Agora, nós também temos o chamado de Davi. O chamado de Davi foi também interessante, porque foi um chamado profético. Davi não era ninguém, era um pastorzinho de ovelha. E Davi não foi chamado para exercer a função imediatamente. O profeta foi na casa de Davi para dizer: tu vai ser rei. Tu, Zé Ninguém, vai ser rei. Pronto, deixa eu te ungir. Já está ungido o rei diante de Deus. E Davi teve que acreditar nessa promessa pela fé. Quantas pessoas Deus já falou diretamente: tu vais alcançar determinado posto,
o teu nível é aqui, tu vai chegar aqui. Mas as pessoas desacreditaram, não tomaram posse da promessa de Deus. Guerreiros, quem sabe pela minha própria boca, você já ouviu uma palavra como esta, mas você não acreditou porque é pastor de Giovanni, ele ainda não tem um carro de luxo, sei lá o quê, mas é muito importante que você creia, porque Deus às vezes usa pessoas simples, Deus usa pessoas para te dizer, o teu caminho é esse, é ali que tu vai chegar, fica os teus olhos lá, e depois vocês viram o caminho que Deus traçou para Davi chegar lá. O próprio rei precisou de alguém para tocar para ele. Quem foi? Foi Davi. Desta forma ele foi se aproximando de tudo que era do rei, até se tornou rei. O chamado de Davi é muito importante. Mas eu não poderia deixar de falar nesse momento sobre o chamado de Jonas. Não poderia. Deus também chamou Jonas. Deus disse, Jonas, você vai a Nínive. Acontece que Nínive tinha muitos problemas, muitos abacaxis. Aquele povo de Nínive já tinha matado os judeus. Então ele disse para lá, eu não vou, tem que ser um negócio tudo armadinho, bonitinho, ajeitadinho para eu ir. Com abacaxi, com problema, eu não vou. Jonas, ao invés de ter ido para Nínive, ele tomou um barco para alto mar. Jonas decidiu ir a alto mar. Jonas decidiu juntar-se aos marinheiros. E ele juntou-se aos marinheiros. E ele foi em alto mar. E sabe o que aconteceu? Uma grande tempestade. Jonas estava em desobediência, porque ele tinha convicção do chamado dele. Ele sabia para que Deus o tinha chamado, para onde Deus o tinha chamado, o que Deus queria dele, mas ele decidiu pegar outra rota. Ele tinha convicção, ele sabia o que queria, mas ele até sabia, ele ouvia a voz de Deus, mas ele decidiu tomar outra rota. E no meio da estrada, com a tempestade, ele disse, é por causa de mim. O que está acontecendo é por causa de mim. Ele desceu para Jope, desceu para o porão do navio, desceu para as profundezas das águas, desceu para o ventre do peixe, e enquanto não reconheceu e clamou, não pôde ser levado a Nínive para realizar a sua obra. Quantas pessoas não têm dado um chamado claro, meu filho, eu te quero para ir para tal lugar, para isso, e as pessoas têm pegado outra rota, mesmo tendo convicção que Deus nos chamou, mesmo tendo convicção que Deus já disse para ele, é isso que eu quero de você, você vai ser isso. Qual é a dúvida? Se foi Deus que falou, se foi Deus que chamou, se foi Deus que disse, qual é a dúvida? E Jonas foi. E nós já conhecemos a história de Jonas. E para finalizar, claro que tem muitos outros chamados que eu pesquisei, estou empolgado com todos eles, mas eu gostaria de falar do chamado de Paulo. Poderíamos falar do chamado de Pedro, de Tiago, de João, que estavam na beira-mar, do culto de Mateus, que estava na colantoria, né, de todo mundo, e eles largaram, disseram, não, eu sei o que eu quero, isso é verdade, que é chamado de Deus, não é chamado de Giovanni, não é chamado de Jair, não é chamado, é chamado de Deus. Eu não estou falando do chamado de Giovanni, não, eu estou falando do chamado de Deus, e cada um aqui sabe se Deus nos chamou ou não, amém, amado? Cada um aqui sabe se Deus nos chamou ou não. E você já fez uma viagem agora no tempo, pensou, analisou bem a tua vida. Mas Paulo, ele ia para perseguir os cristãos. Deus dá uma queda nele, ele fica cego, e ele ouve a voz, olha o chamado. Olha, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus a quem me persegue. Duro para ti é se levantar contra os aguilhões de Deus. Quantas pessoas estão perseguindo os cristãos, e muitas das vezes da sua própria comunidade, derrubando um, derrubando o outro, matando o irmãozinho, matando a irmãzinha dentro da comunidade. E Deus vai lá e pega ele e chama ele. Diz, não, você foi chamado para edificar. Você não vai ficar mais matando um, matando o outro, acabando com a igreja do Senhor, não. Você foi chamado para edificar. E o que é importante, que Deus chama Ananias e disse, vai lá agora e restaura a vista de Paulo.
Porque importa saber o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Muitos não querem passar por isso. Muitos não querem sofrer calúnia. Muitos não querem ser chamados de ladrão. Tem filho que tem vergonha do pai que é pastor e os colegas estão dizendo que todo pastor é ladrão, eles estão com vergonha. Tem filho que está dizendo que o pai dele é deputado, para não dizer que é pastor, que é líder, que é, né? Fica dizendo isso que é para enganar. Por quê? Porque tem vergonha. Importa saber o quanto sofreremos por amor de Cristo. Vocês foram chamados um dia. E cada um de vocês tiveram um chamado específico. E Deus te conhece. Por mais que as dificuldades surjam, lembre de uma coisa: os que lançam mão no arado e olham para trás, vocês já sabem o que acontece. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Estou muito feliz, amo muito vocês. Vocês formam uma igreja maravilhosa. Eu costumo dizer que eu não tenho o que falar desta igreja, porque é uma igreja que Deus tem me dado. Agora pense no chamado que Deus deu a vocês. Eu queria que vocês, pensando agora no chamado que Deus deu a vocês, e pensando na resposta que você deu ou vai dar para Deus, você agora orasse. Você